Você já se perguntou o que realmente acontece por trás das fronteiras fechadas da Coreia do Norte? Então prepare-se para descobrir os segredos sombrios do regime de Kim Jong-un. Hoje vamos mergulhar no lado mais sombrio e misterioso de um dos regimes mais fechados do mundo, a ditadura da Coreia do Norte. Desde o assassinato de estrangeiros até as técnicas de controle psicológico, prepare-se para uma jornada que revelará os segredos que Kim Jong-un não quer que você saiba. Um dos casos mais chocantes envolvendo a Coreia do Norte foi o de Otto Warmbier. Só para contextualizar, Otto Warmbier era um estudante universitário americano de 22 anos, originário de Ohio, que frequentava a Universidade da Virgínia, onde estudava economia e comércio. Otto era conhecido por ser um jovem inteligente, extrovertido e ativo na comunidade acadêmica. Em dezembro de 2015, ele decidiu participar de uma viagem de turismo à Coreia do Norte, organizada por uma agência de viagens chinesa. Sua visita ao país asiático, inicialmente planejada como uma aventura cultural, acabou se transformando em um pesadelo quando ele foi preso no aeroporto de Pyongyang em janeiro de 2016. Acusado de tentar roubar um cartaz de propaganda, ele foi condenado a 15 anos de trabalhos forçados. Porém, em junho de 2017, após 17 meses de prisão, Otto foi devolvido aos Estados Unidos em estado de coma e morreu poucos dias depois. Acredita-se que ele tenha sofrido tortura e maus-tratos durante sua detenção na Coreia do Norte, tornando seu caso um símbolo de brutalidade do regime de Kim Jong-un. A morte trágica de Otto expõe apenas uma fração do horror infligido pelo regime norte-coreano. Sua brutalidade não se limita a estrangeiros desavisados. O próprio povo norte-coreano sofre em silêncio, submetido a atrocidades inimagináveis nos temidos campos de concentração. Os Kwanli-so são campos de prisioneiros políticos na Coreia do Norte, onde milhares de pessoas são detidas arbitrariamente por supostas transgressões contra o regime. Esses campos são notórios por suas condições brutais, onde os detidos enfrentam uma variedade de abusos graves, incluindo tortura, fome, trabalho forçado e execuções sumárias, que é quando você é acusado de um crime e imediatamente morto sem um benefício de julgamento completo e justo. E não para por aí. Nesses campos, não apenas os supostos infratores políticos são detidos, mas também suas famílias. Isso significa que crianças, idosos e outros membros da família são submetidos às mesmas condições desumanas que os prisioneiros políticos, sem qualquer forma de julgamento justo ou processo legal adequado. Os relatos de sobreviventes desses campos descrevem um ambiente de terror e desespero, onde a vida é extremamente precária e qualquer desobediência é punida com violência extrema. Os prisioneiros são forçados a trabalhar em condições perigosas e desumanas, muitas vezes sem comida suficiente ou cuidados médicos adequados. Esses campos representam uma das formas mais extremas de controle social exercido pelo regime norte-coreano sobre sua população. Eles são um símbolo de opressão e abuso dos direitos humanos, que desafia a compreensão humana e exige uma resposta urgente da comunidade internacional. Jang Song-taek foi uma figura proeminente na política norte-coreana e cunhado do ex-líder norte-coreano Kim Jong-il, pai de Kim Jong-un. Ele desempenhou papéis de destaque no governo, incluindo posições de liderança no Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte e na Comissão Nacional de Defesa, antes de sua queda dramática em dezembro de 2013. Apesar de ser considerado um mentor político e confidente de Kim Jong-un, após a morte de Kim Jong-il em 2011, Jang foi subitamente destituído de seus cargos e acusado publicamente de traição, corrupção e uma série de outros crimes. Sua prisão e subsequente execução enviaram ondas de choque através da elite política da Coreia do Norte e foram amplamente interpretadas como uma demonstração de força de Kim Jong-un para consolidar seu poder e eliminar potenciais rivais. A execução de Jang Song-taek foi realizada de forma pública e brutal, refletindo a natureza impiedosa do regime norte-coreano e servindo como um aviso claro para qualquer um que ousasse desafiar a autoridade de Kim Jong-un. Sua morte marcou um momento significativo na política norte-coreana, consolidando ainda mais o controle do jovem líder sobre o país e sinalizando uma nova era de governança ainda mais autoritária e opressiva. Durante as décadas de 1970 e 1980, a Coreia do Norte realizou uma série de sequestros de cidadãos japoneses, entre eles Megumi Yokota, uma jovem de apenas 13 anos na época. Esses sequestros foram conduzidos com o objetivo de utilizar as vítimas em missões de espionagem, além de ensinar a língua e cultura japonesa aos espiões norte-coreanos. O caso de Megumi Yokota
se tornou emblemático e comoveu profundamente o Japão, destacando a gravidade e o alcance dos sequestros. Apesar das admissões tardias da Coreia do Norte em 2002, muitos dos sequestrados nunca retornaram ao Japão, deixando uma ferida aberta nas famílias das vítimas e causando um abalo nas relações diplomáticas entre os dois países que perdura até os dias atuais. Essa tragédia humana é um lembrete sombrio das tensões históricas entre as duas nações e das violações dos direitos humanos perpetradas pelo regime norte-coreano. Só pela morte de Jang Song-taek já deu para perceber que a família de Kim Jong-un é bastante conturbada por rivalidades e disputas de poder dentro da família, mas não foi só o tio que levou a pior. Kim Jong-nam, meio-irmão mais velho de Kim Jong-un, também foi assassinado em fevereiro de 2017 no aeroporto internacional de Kuala Lumpur, na Malásia. 2 agentes, um indonésia e um vietnamita, aplicaram-lhe o agente nervoso VX, uma substância química letal, que leva à paralisia e eventual morte. Embora não haja evidências definitivas que vinculem diretamente Kim Jong-un ao assassinato de seu irmão, muitos analistas e observadores acreditam que sua ordem foi uma medida, mais uma vez, para eliminar uma possível ameaça à sua autoridade e estabilidade do regime. Além de eliminar uma possível ameaça à sua autoridade, Kim Jong-un poderia ter ordenado o assassinato de Kim Jong-nam devido a motivos como vingança por críticas públicas anteriores, medo de deserção ou traição e também para enviar um aviso claro a outros potenciais desafiadores ou rivais dentro do regime. E assim encerramos esse relato perturbador sobre a Coreia do Norte, esperando que a verdade e a justiça possam um dia dissipar as sombras que pairam sobre esta nação. A ditadura da Coreia do Norte é um dos regimes mais cruéis e implacáveis da história moderna, mas a coragem dos desertores e a pressão internacional nos dão a esperança de que um dia o povo norte-coreano possa viver livre. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E deixe seu comentário sobre o que você mais gostaria de ver aqui no canal.